15 minutos de fama. Todo mundo tem seus 15 minutos pra falar da fama. Tá bom, às vezes um pouco mais de 15 minutos. Salve, salve, galera! Começando mais uma edição do 15 Minutos de Fama, aquele seu espaço para saber sobre todas as celebridades ou subcelebridades, né? No caso aqui, eu tenho algumas subcelebridades ao meu lado, eles que são especialistas em fofocas. Paulo Henrique, se manifeste, Paulinho. Hoje eu vim só pra ouvir, não vou falar nada. Mentira! Você adora dar a sua opinião. A sua opinião vale ouro neste programa. É verdade, eu vou falar. Aqueles é verdade, a falsa modéstia, né? Nani Bu, a senhora tá pronta? A senhora vai ser muito requisitada hoje, que eu tô sabendo que a senhora tem informações exclusivas a respeito de um dos babados que tá rolando aí. Tenho. Tem pode mandar pra nós. Pode, pode, olha, ó. Deixa comigo. Levanta que eu corto, é isso aí. E ele, Fernando Borges, que tá sempre nos bastidores já também falando aqui uns pitacos dele, que olha... Aliás, eu recebi uma pessoa no meu WhatsApp falando pra mim, olha, eu adoro, né, o 15 Minutos de Fama e tal, mas tem um cara que ele faz comentários ácidos que eu confesso que eu ouço pra dar risada por causa dele. É o Léo Dias. Cara, é sério, é sério. E eu falei assim, gente, o Fê, ele tem essa coisa ácida. E que é... Joga. Por isso que eu tenho refluxo. Puta. Entendeu? E não, eu tô mentindo, tá cada vez pior, hein? É por isso que eu tenho refluxo, é ótimo. Eu vou dar a dica aqui, gente. Omeprazol, pantoprazol em jejum. Não tá adiantando. Tô tendo que usar um que chama Dexilante. Nossa. Que é da família do pantoprazol, mas ele é mais forte. Só que é caro. Nossa, mais forte mas que sabe o onde tá resolvendo? Dexilante. Olha que maravilha, gente. Fica a dica. Nós. E se persistirem os sintomas, o médico deve ser consultado. Vamos nessa, então. E olha, gente, a pauta de hoje tá caprichada. A gente vai falar sobre 3 assuntos que estão rendendo nessa semana. E assim, um que tá rendendo já tem alguns dias e que não tem como a gente passar reto por isso, é o Nego do Borel. Esse homem... Sempre. Quem podia esperar que isso acontecesse? Olha, que ser o chá. Quem, né? Eu tô impressionada que a gente tá falando da Fazenda, porque geralmente a Fazenda, a gente não comenta muito aqui no 15 Minutos, mas essa Fazenda tá dando uma agitada, tá dando uns burburinhos, umas polêmicas, então a gente traz aqui pro programa, é lógico, né? Nego do Borel, ele já foi pra Fazenda com aquela alcunha de, vai dar merda. Vai dar merda, entendeu? Ele já foi pra lá com processo nas costas, de agressão de ex-namorada, ele já foi ali com aquele currículo, sabe aquele LinkedIn que só mostra os lados tensos da carreira dele? Pois é. Aliás, ele tem uma carreira, Olha. Ele tem uma carreira, né? Então, eu não sei se ele ainda tem uma carreira. Mas o fato é que ele já foi pra Fazenda. Não tem mais, né? Não sei se tem. Não sei se... eu não sei, eu confesso que eu não sei. 400 mil reais na casa dele em espécie, né? Em espécie? Na gaveta? Tipo, embaixo do colchão? Aquela vez lá, né? Na época da Duda. Nossa, inflação, gente. Né? Que inflação, Paulo? Você acha que ele tava juntando dinheiro pra quê? Pra... Não, mas o engraçado é que acharam 400 mil, mas quem pagava todas as contas era a Duda, porque falava que ele tava em crise, a carreira não tava... Exatamente. Vai entender. E agora a carreira vai menos ainda, né? Nossa, já era, Só pra né, situar você que tá ouvindo esse podcast, o que aconteceu? O Nego do Borel é um dos convidados da Fazenda, foi um dos participantes da Fazenda, se envolveu com algumas denúncias de assédio fora da casa e agressão também, e dentro lá da Fazenda também, junto com a Daiane, né? Porque já teve uns lances ali de ele tentando passar a mão nela, tentando obrigá-la a ficar ali na cama dele e tal. Enfim, rolaram algumas coisas ali. Ele foi acusado de assédio. Pois bem, não, quem é que poderia imaginar, não é mesmo? E aí, repercutiu tanto tudo isso. Inclusive um caso que foi um pouco mais tenso, envolvendo uma festa que teve na Fazenda, onde a Daiane bebeu um pouco além da conta, enfim. Não sabia o que estava fazendo, não estava plena, não estava sã do que estava fazendo. E Nego do Borel se aproveitou da situação. A polêmica foi tanta, mas tanta, que os patrocinadores decidiram se retirar do programa se o Nego do Borel não fosse expulso. A Record, que não é boba nem nada, foi lá e expulsou o cara. E a Adriane Galisteu fez um discurso, na minha opinião, muito tosco, muito fraco, e expulsou o cara.
É isso que nós vamos debater aqui. Por onde eu começo, gente? Pelo amor de Deus. Vamos começar pelo fato de que não tem imagem divulgada da Record pra gente saber exatamente sobre a festa, o que aconteceu. né? Paulo, interessante. Porque vamos lá, aconteceu a festa, ela bebeu, e aí depois começaram a divulgar pequenos vídeos do que teria acontecido. Ele puxando ela pra cama de volta, na hora que eles já iam dormir. Ela tava totalmente 13, ela tava loucaça. Ela não tava conseguindo Eu ficar vi em ela pé. sendo carregada por alguns outros participantes ali, porque ela não tava parando em pé mesmo. Mas e aí? O que rolou efetivamente? O que nós sabemos? Porque parece que alguns vídeos que eram postados no Instagram estavam sendo removidos. Sim, no E Twitter aí? também. No Twitter também. Também. A Record, talvez? Pode ser. Porque eles não passaram na íntegra, né? Eles deram um bom corte ali. Então Você é muito chegou a fácil, ver alguma assim. imagem, Dani? O que você chegou a ver? Eu não vi, eu ouvi, porque não dá pra ver muita coisa. Ela falava que não queria, que ela tinha uma filha. E ele ficava, não, vamos, não sei o que. Ela falava, eu não posso. E foi só isso. Isso na cama dele. Na cama dele. Ok. É. Ela vira e ele fica puxando ela. E foi isso que eu vi. Não vi mais nada. Nada além disso. Não vi acontecendo nada de fato. Você só escuta mesmo, né? Eu vi um barulho momento que ela estranho. tentou levantar e ele segura na cintura Eu não dela, vi. ali na perna e tal, e tipo, puxa de volta pra cama dele. E aí depois os participantes colocam ela na cama dela, e aí ele vai pra cama dela. Ai. Ele surge, ele brota no meio do nada. Parece uma mágica, É, eu vi inclusive. ela Do sendo nada carregada. Paulo, você tem uma Eu teoria posso- sobre isso. Não, na verdade, eu queria... Vamos imaginar um cenário. Tá, Tira o Nego Borel dessa situação. ok. Coloca uma pessoa X e um outro cara fazendo essa atitude com a moça lá dentro. Os dois bêbados. Sim. Hoje as pessoas estariam chipando os dois ou ele estaria expulso? Se não fosse o Nego do Borel. Você disse porque o Nego do Borel já tem um histórico. É. E porque não tem uma comprovação do que aconteceu, entendeu? Cadê a casa mais vigiada? Cadê a câmera que prove o que aconteceu? Eu acho que, na verdade, a Record jogou toda a culpa pro Nego do Borel do que aconteceu, todo o peso da situação, porque é ela que colocou o Nego Borel dentro da casa, mas ao mesmo tempo deixou ele numa situação pior ainda, porque como não tem uma imagem do que aconteceu? É. E na edição eles não colocaram nada, né, Fê? Na verdade, é o seguinte, se fosse o Bill, aliás, Bill, pelo amor de Deus, né? Depois eu quero falar sobre o Bill. Se fosse o Bill ali, não teria acontecido nada, porque o único motivo pelo qual o Nego Borel foi expulso foi pressão de patrocinador. Ponto. Certo. Entendeu? E por ser o Nego do Borel e qualquer deslize dele ali, aconteceria todo esse rebuliço. Se tivesse sido qualquer outra pessoa, tinha passado, o patrocinador não tinha pressionado e tava no... E tava Será? chipando o casal, não é? Talvez. Ai, gente, eu não sei não, viu? porque Não que esteja certo, Não, sim, entendeu? eu acho que talvez- expulsão, a talvez expulsão não- foi é. por causa, a imagem do Nego do Borel, os patrocinadores já estavam meio com o pé atrás, e uma repercussão super negativa por ser o Nego do Borel e ter um Sim. histórico já conhecido, e tira o cara do programa. Não que qualquer outra pessoa não devesse sair. Sim. Mas eu acho que só aconteceu a saída do Nego do Provavelmente. Borel por causa de patrocinador. Eu digo- A Aurora, fez um post oficial falando disso. Eu Tá no vi. Instagram, tá lá. Sim. Eu vi o post da Aurora também, da Eu marca. digo uma coisa mais grave ainda. Se realmente aconteceu alguma coisa, como que a produção não interrompeu? Se ele abusou dela... E como ele não tá preso, né? Exatamente. E fica porque tudo geralmente no ar, a fica polícia toda a interfere, dúvida, né, entendeu? gente? Não, é tudo muito Como esquisito. fica assistindo e ninguém É. faz nada, ninguém vai lá e Tudo acude muito a menina, esquisito. entendeu? Sim. Tem câmera, você acha que Sim. não tem uma câmera que vê no escuro se a luz tá apagada? Claro que sim, gente. Então eu acho que o maior responsabilizado aí hoje, eu acho que é a Record. tem que Sim, ser. lógico. Não, também acho. Claro. E ela deve entregar as imagens e depois ver o que acontece Eu com o Nego acho do que o Borel. que ele fez foi péssimo, né, Claro, gente? A menina não lógico. tinha condição de ficar em pé. E é crime sim que ele fez, na minha cabeça sim. Sim. Só que eu acho que foi tudo muito realmente feito nas pressas. E deixou todo o público assim, tá, a maioria falando pra expulsar mesmo, porque é quem ele é o Nego do Borel. Mas de fato ninguém conseguiu entender muito bem o que Porque aconteceu. não havia imagem. Eu acho que se a edição tivesse feito alguma coisa no sentido de Adriane Galisteu ter explicado detalhadamente o que houve e ter mostrado, falado assim, ó, gente, é por conta dessa imagem aqui, é por conta disso, a polícia foi acionada, foi falado com o Nego do Borel, foi falado com a Daiane, mas eles só perguntaram pra Daiane, dentro daquela espécie de confessionário, né, igual tem no BBB, Horrível. e perguntaram pra ela, né, o que ela achava, né, e tal, e ela meio que passou um pano pro Nego do Borel, porque perguntaram até pra ela, como que você categoriza hoje a sua relação com o Nego do Borel?
E ela falou assim, como normal, como duas pessoas que estão se conhecendo. Então, em nenhum momento, ela própria apontou o Nego do Borel como um vilão. E isso dificulta muito mais Sim. o fato de nós não termos imagens que comprovem a atitude dele. Tudo bem, isso é complicado. Ele tem um agravante que é o histórico fora da Fazenda. Mas eu acho que se a edição tivesse mostrado imagens, porque acho que o Paulo até comentou comigo aqui nos bastidores, aqui na rádio, ele falou assim, o pessoal tá reclamando nas redes sociais que a Record apaga as imagens. Tipo, não tem imagens, tá tudo no escuro, ninguém vê nada do que tá acontecendo. Então fica difícil as pessoas também saberem o que rolou se nem como que é o pacote de assinatura da Record? Quem é assinante não consegue ter nada. Não consegue, Plus, né? não consegue ter acesso a nada, sabe? O negócio falha, o negócio apaga, enfim. E o discurso da Adriane Galisteu no final, né? Quando ela diz... bom, gente, a mulher, quando ela diz não, é não. E se ela estiver bêbada, o sim também é não, né? Ela fala isso, né? Também concordo. Só que eu acho que faltou mais. Não, faltou muito. Eu acho que faltou mais explicação, faltou mais esse respeito com o público. É que faltou as a pessoas atitude da estavam Record, esperando. porque ela falou não e ele foi pra cama dela e a Record não fez exatamente nada. Exatamente. Entendeu? Deixa Esse o discursinho negócio pegar fogo. Exato. A Record... É a Exatamente. mesma coisa que você vê alguém violentando alguém na rua e não fazer nada. sim. Tipo, O que eu senti da Record foi o seguinte: o bispo, não gostaria de ter expulsado o Nego do Borel, só tô expulsando porque os patrocinadores pressionaram muito. Sim. Ponto. Mas eu vou tentar passar o pano ao máximo pro Nego do Borel para não acabar com a carreira do cara. Porque eu não tô. Pra deixar claro que não fui eu que expulsei, foi a pressão dos patrocinadores, foi isso. Eu acho que podem ter até aberto o jogo pra ele, no sentido Não, de, olha, a gente cara, não viu nada de excepcional comprovado. Entrevista lá, eu não sei quem foi o cara que conversou com a Daiane lá. Puta, o cara é horroroso. Eu tava lendo no celular. Muito Parecia ruim. que tava lendo tweet no celular, cara. Foi muito Quase que eu ruim. mandei um tweet pra Record, mas ele ia minha pergunta pra ela. E ficou muito claro que eles só expulsaram porque em alguns momentos ela disse que não lembrava o que tinha acontecido. Sim. Mas nas imagens a Record meio que deixou claro que a menina se jogou e enfatizou muito que a menina não saía da cama do cara. Sim. Botava ela pra lá, ela voltava pra cama dele. E a Globo, vou passar o pano pro Nego do Borel pra não queimar o cara, mas eu vou tirar ele porque o patrocinador quer que tire. Foi isso que aconteceu. Também E eu assim, acho foi também- isso Foi mesmo. isso aí. então ela voltava pra cama dele Muito, bêbada. mas- 4, 5 Ela vezes, voltou Paulo. várias Gente, vezes. para. Voltou Mas várias vezes. uma assim, Não foi uma vez várias, só, não. E ele As sai pessoas como tirando. estuprador. Não, assim, faz seguir. não é que ela voltava, ela abraçava, cruzava as pernas em cima dele. assim. O MC Aí falando, vai tem- dar ruim isso aí, é. sai daí, não sei o que. E ela, me deixa, não sei o que. Só que aí no dia seguinte tem ela conversando, eu não sei se é com a Solange, eu não lembro com quem que é. E ela fala que, estão falando da festa, ela falou, nossa, eu não tô lembrando, eu não lembro a hora que eu cheguei. Eu não lembro a hora que a gente veio deitar. E assim, gente, acontece real. Sim. Sabe? A Sim. bebida faz isso. Por isso que eu acho que o que a Adriane Galisteu foi correto, porém faltou muito. Faltou muita explicação, Muito, faltou muito, muito elucidação Eles- pra galera, gente. Eles tentaram fazer aquela coisa de justiça e não sei o que, de um jeito, muito meia boca, porque eu acho que é isso. Eles não queriam se queimar Sim. o Nego do Borel, nem os patrocinadores. Eles ficaram em cima do muro. Ficaram em cima do muro. Tem que tirar, porque questão jurídica, parece Sim. que tinha a polícia na porta Sim. do estúdio. E tiraram o cara e deram uma resposta pros patrocinadores. Pois Pronto. é. Mas não é o suficiente. Foi né? Não aí foi o não é, suficiente. Não foi. Eu acho, na verdade, que a Record fez isso desde o momento que escolheu o Nego do Borel pra estar lá, de propósito, né, gente? Talvez a Record já tivesse até previsto que isso ia acabar rolando, porque eles pensam assim, pô, o Nego do Borel é um cara polêmico, por que vai botar o cara polêmico que tá envolvido com processos de agressão e de tudo mais, e vai botar o cara lá na casa? Sabe? Igual você fizeram pega com o fogo. Biel. Sim. O Biel tava sendo cancelado, eles botaram na Fazenda. Pra mim, É o eles modus seguiram a operandi mesma... da Record, né, gente? seguiram a mesma linha, no sentido de vamos. Próximo é me seguir. Se der merda, quem se fode é o artista, não a Record. Exatamente. Aí a Duda Reis, né, que é a ex do Nego do Borel, que tá movendo também processo contra ele e tudo mais, se pronunciou falando que ia até se afastar das redes sociais, ela e a família dela, porque a imagem do Nego do Borel constantemente na mídia, quando ela ligava a TV, quando ela ia pra internet, enfim, tava fazendo muito mal pra ela, porque a gente, né, não faço ideia de 1/3 do que ela tenha passado, mas acredito que tenha sido um trauma profundo e que só a imagem do cara já causa uma angústia nela, e ela deu essa declaração. Mas enfim,
Difícil porque Nego do Borel no dia seguinte estava num bar, gente. Chorando, Foi né? expulso e já tava num bar. O Paulo falou que vai usou se matar, cara de bosta. Ele tava com cara de bosta. O Paulo falou assim, tava com a cara de bosta falava, no bar. acho que o Léo Dias que escreveu a notícia, que falava que ele ia se matar. Meu Deus! Tava, Sempre tipo- o Léo Dias, né? Meu Deus do céu. Gente, não, o Léo não sei se é o Léo Dias. Dias, Ah, tá. tava o nível do Léo Dias a Entendi. notícia. Ou foi a Fábio Oliveira, um dos dois. É, um dos parâmetro, dois, né? Meu Nunca Deus vi. do céu. E aí, se vocês fossem um júri, vocês fariam o quê no caso da Record? Júri do quê? É. Se vocês expulsariam o Nego do Borel, ou vocês manteriam o Nego do Borel, ou vocês fariam uma Cara, espécie de eu- esclarecimento ao assim, vivo, mas manteriam o Nego do Borel? Enfim, o que Eu vocês acho que fariam? a Record, talvez no meu caso, eu talvez tivesse dado uma queimadinha maior no Nego do Borel, pra falar, ó, esse cara tem culpa, tá sujo,